Oi, gente, meu nome é Andréia, sou professora de espanhol e nós vamos estar aqui juntinhos nessas videoaulas falando um pouquinho, né, da língua espanhola, da cultura, da gramática. E eu vou estar tentando mostrar para vocês em cada uma dessas videoaulas vários países de fala espanhola. E aí nós vamos estar falando da cultura, alguns poetas, a música, gastronomia. Eu espero que vocês gostem, vai ser muito legal. Nessa aula de hoje, em especial, nós vamos falar de Cuba. Eu não posso deixar de falar do nosso grande poeta José Martí, com seus versos de Guantanamera. Quem é que nunca ouviu? Guantanamera, né? E o que é Guantanamero, Guantanamera? É quem nasce em Guantánamo, uma cidade cubana, né? E aí você tem também aquele pedacinho da chamadinha da música, Guajira, Guantanamera. Guajira é o camponês, a camponesa, né? Então nós vamos estar mostrando isso para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque espanhol sem paixão não funciona. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cielo herido que busca en el monte tempado. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Olá, pessoal! Gostaram do clipe? Que bom! Mas agora eu quero ressaltar com vocês os nossos tópicos gramaticais. Hoje eu quero falar para vocês dos artículos em espanhol. Tratando dos artigos indeterminados, determinados e neutro, você pode notar que aparece no seu clipe, né? Logo no primeiro verso de José Martí, eu sou um homem sincero. Aí você tem o uso do artigo indeterminado. Logo depois, na segunda linha, você tem de donde crece la palma. Você tem o lá, que é um artigo determinado, né? Nós vamos ter também contrações do artigo, né? E nós vamos estar falando das contracciones del espanhol e mostrando para vocês como é que isso funciona. Além das contrações, nós vamos falar del empleo de él em vez de lá. Mas isso é uma regra que só acontece no singular. No plural, não. Cuba lembra socialismo, que lembra revolução, que lembra Che Guevara. Símbolo da Revolução Socialista Cubana, Che tinha origem argentina, lutou pelo movimento revolucionário ao lado de Fidel, visando derrubar o governo ditatorial de Fulgêncio Batista. Em 1959, alcançando a vitória, Che é considerado o grande guerreiro. Vamos lá, gente. Artículos indeterminados. O nome já diz, ele indetermina. Vamos ver melhor isso de perto? Nós temos aqui artículos indeterminados, masculino, feminino, singular e plural. É muito comum que o aluno ele faça uma analogia errada com o português, porque em português você tem um, uns, uma, umas. No caso do feminino, até funciona, mas no gênero masculino nós vamos ter sempre um problema. O aluno sempre acha que o plural de un é uns, como é em português, mas em espanhol não é. O plural em espanhol do artigo é em OS. Então o que nós vamos ter? Un, unos, una, unas. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Un cuaderno, unos cuadernos.
Uma goma. O que é uma goma? Borracha. Aí você fala, caramba, professora, eu já ouvi chiclete. Mas também pode ser. Nós temos la goma de borrar, que é a borracha, e nós temos la goma de mascar, que é o chiclete. E ainda temos la goma, que é o pneu. Vou a cambiar la goma. Vou trocar o pneu. Una goma, unas gomas. Bom, gente, agora vamos falar dos artículos determinados. Bom, é muito comum, né, que o professor ele fale para o aluno que la casa é a casa. O aluno fica super feliz porque, por se tratar de línguas irmãs, né, as duas neolatinas, tanto o português quanto o espanhol, torna-se muito fácil o aprendizado da língua. Só que quando você fala para o aluno que o livro não é lo livro, o aluno ele fica meio triste, né? Mas infelizmente nós vamos ter que contar. Dá uma olhadinha só. Nós temos aqui os artigos el, que é o masculino singular. Nós temos seu plural, los. Nós temos la e las, que é o seu plural. Caramba, como é que nós vamos trabalhar isso em sala de aula? Dá uma olhada só no exemplo. El hombre, nunca lo hombre. El hombre. Seu plural, los hombres. Feminino, vamos dar uma olhada? La casa. Seu plural, las casas. Uma dica super importante de estudo é tomar cuidado com o gênero do espanhol, que é diferente do gênero do português, tá? Nós temos uma categoria de palavras chamadas de heterogenéricos. São gêneros diferentes. Então, por exemplo, você vai ter em espanhol, em português, o leite. E vai ter em espanhol, la leche. Você vai ter em português, a árvore. Em espanhol, já é masculino. El árbol. Muito cuidado com isso, aluno. Música lembra ritmo, que lembra Cuba, que lembra Buena Vista. O famoso Latin Jazz é o carro-chefe da produção musical cubana. Mistura de salsa e de outros ritmos calientes, o grupo Buena Vista Social Club representa a personalidade alegre do povo cubano. El artículo neutro lo. Vamos com muita calma nesse momento. Você pode pensar, né? Como eu havia dito há alguns minutos atrás, você fica feliz quando a gente fala que la casa é a casa. Mas quando o professor te revela que lo libro não é o livro, caramba, bate aquele baixo astral, não é verdade? Natural. Porque em espanhol você tem, diferente do português, 3 gêneros. O gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Caramba, qual seria a função do gênero neutro? A função de substantivar, abstratamente, termos. Professor, o que seria isso? O que seria substantivar abstratamente? Tornar alguém substantivo. Vamos tentar ilustrar. Imagina você. Se nós pegarmos uma loura de verdade, eu disse de verdade, né? E se nós atingíssemos, né? Passássemos blondo no seu cabelo, teria sentido? Nenhum, ela já é loura. Então, do mesmo modo, não faz sentido substantivar alguém que já é um substantivo. Então, em função disso, em hipótese alguma, em espanhol, eu posso colocar o artigo neutro lo diante de um substantivo, porque ele já é um substantivo e a função do neutro é sempre a de substantivar. Então vamos pensar um pouquinho melhor a respeito disso. Libro é um substantivo? É. Eu vou usar o artigo masculino singular, el. El libro. Muito bem. Agora imagina você, se o lo, a função dele é a de substantivar, ele vai anteceder um adjetivo, um advérbio, um particípio ou qualquer outra classe gramatical que não seja a de um substantivo. Caramba, professora, isso acontece em português? Acontece.
pensa você nesse exemplo. Quando eu falo assim, ó, o casaco é bonito. Bonito aí nessa frase vai estar exercendo a função de um adjetivo, concorda comigo? Mas e se eu falo assim, ó, o bonito da minha vida é ensinar espanhol para vocês. Bonito aí continua sendo um adjetivo? Ele passa a ser um substantivo. Você sabe me dizer por quê? Porque nós o antecedemos com um artigo. Então, em português, se eu insiro um artigo diante de qualquer classe de palavras, seja ela qual for, ela vai se tornar um substantivo. Cantar é um verbo. Mas se eu falo que o cantar é belo, eu substantivei o vocábulo cantar. Em espanhol vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa. Só que em espanhol eu preciso especificamente do artigo neutro, que é o lo. Portanto, se eu quiser falar que o jardim é belo, eu vou falar el jardín es bello. Mas e se eu quiser falar o belo do jardim? Lo bello del jardín. Porque o bello, que é belo em português, foi substantivado. Ele exerce nesse momento a função de um substantivo. Vamos ver melhor isso nos exemplos a seguir? Lo difícil era expressar-se livremente. Nesse exemplo,